Só para lhes dar duas notinhas então em relação àquilo que ou que leram ou que vão dar uma vista de olhos, não é? Que é fundamentalmente, são 25 textos diversos, aparentemente diferentes, mas que se unem em volta do personagem principal, que é efetivamente o Tiago, que é arquiteto e que a dada altura, por força da Covid, ficou impossibilitado de se deslocar, coisa que ele sempre fazia. Há então aí uma tensão muito forte que lhe é criada ao longo dos textos, porque justamente perdeu essa possibilidade da viagem permanente em que ele vivia, produto dos trabalhos que fazia. O que vai acontecer, o que irá acontecer ou vai acontecendo, são não só o refúgio à sua infância, procurando ir muitas vezes buscar essa parte da infância para recuperar, enfim, uma esperança que, eventualmente, todos nós dizíamos que o Covid nos trazia, e é por isso que, na história do livro, vamos percebendo que começamos com muita esperança, ou seja, o Covid estava dramático, não havia solução, mas havia uma esperança muito curiosa relativamente a que percebemos que, afinal, o mundo podia passar a ser de outra maneira, não é? Podia passar a ser, estávamos todos no mesmo barco, como se dizia na altura, e à medida que, portanto, estávamos no pior momento, mas com uma esperança com um nível elevado, do ponto de vista da mudança do mundo, mas a verdade é que depois, à medida que vamos caminhando no tempo, vão aparecendo soluções para o Covid e o normal anterior volta a ser o normal de então. E, portanto, há uma certa desesperança na parte final em que o arquiteto, o personagem principal, tem esta percepção deste paradoxo absolutamente contraditório com aquilo que poderia ser, o que poderia ser e o que acabou por ser. Nessa dimensão, as vivências que passa, sobretudo em casa, não é? E os variedíssimos aspectos que ele vai focando, nomeadamente muitas recordações que não tinha tido tempo para recordações, ou seja, faltava-lhe também este espaço que acabou por ter aqui, que era recordar alguns dos tempos anteriores, acaba por o trazer àquelas realidades que durante muitos anos lhe passaram um bocado ao lado, e por isso é que, se por um lado ele não consegue ter, digamos assim, não consegue colocar a vida comum de todos os dias, lhe falta aqui. Por outro lado, a recuperação da recordação lhe dá a vida que ele estava a perdê-la anteriormente. E, portanto, é um pouco isso que o livro tem. Agora, leva a refletir e a dizer uma coisa simples, não é? Ou a pensar uma coisa simples. Terão sido estes dias em que passou contraditório a si próprio e contraditório à forma como agia, desacontecidos? Nada terá acontecido que não seja apenas recordações, lembranças, memórias de infância ou de vontades de projetar futuros que não sabia quais eram, quando até a sua amiga diz: não, mas eu já só queria o futuro que nós tínhamos pensado antes, já nem estava a pensar, já nem ia tão longe como tu. Ou se, por outro lado, algumas destas coisas que estão a acontecer vão mudar muitas das circunstâncias. Desacontecidos, eu tive a Cidade dos Dias Desacontecidos, eu tive muito medo mesmo, não é? Da palavra desacontecidos. Eu já falei sobre isso. Tive muito medo da palavra, porque é uma palavra que não está no nosso vocabulário, ainda que Moçambique, Angola possa utilizar e o Brasil então muito mais. Mas nós não utilizamos. O Porto Editora não tem no seu e a outra não tem no seu vocabulário. Desacontecidos vem justamente do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, em 1953, no seu primeiro volume de primeiras histórias, um dos protagonistas, a dada altura, tem duas filhas que têm que ir para São Paulo, tinham que chegar aos 18 anos, tinham problemas mentais, só poderiam ser tratadas em São Paulo e numa aldeia pequena, e portanto nessa altura elas vão para São Paulo. Ele leva-as à estação, a aldeia é pequena, toda a gente o acompanha até à estação, há aqueles cânticos normais, aquelas aldeias mais no fundo do Brasil, e as meninas vão para o comboio, e portanto aparentemente já não iriam voltar mais porque era incurável
E o Guimarães Rosa diz justamente que o pai, enquanto aqueles cânticos ainda se passavam, o pai vira as costas e vira as costas e vai para casa de forma totalmente desacontecida. Ou seja, de alguma forma não sabemos bem, nem é acontecimento, nem é falta dele. É este intermédio que nós acabamos por não saber bem, e a cada momento é que estamos a pensar qual é se aconteceu alguma coisa ou se não terá acontecido nada. Aparentemente todos nós dizemos, estamos em casa, não acontece nada, ou acontece qualquer coisa, ou se estamos sozinhos, não acontece nada, e no entanto, tanta coisa pode acontecer. E é isso que lhe vai acontecer nestes dias que estão por aqui. Esta questão, o José Carlos Barros, que ganhou agora o prémio Leia, que de resto é arquiteto paisagista, em Vila Real de Santo António, e ele, no apontamento que deu em Faro, e ele, da altura, dizia que, enfim, que este regresso à infância, esta forma de pensar o futuro e o regresso à infância, por vezes, se dá nas mesmas frases, não é? Nomeadamente citou o texto número 3, em que, efetivamente, se dá, numa mesma frase, vários tempos, ocorrem vários tempos. Não é? E deu isso como um aspecto positivo, felizmente, ou ele não fosse amigo, mas a seguir também diz, mas vamos ler devagar, como ele dizia, não tenho nada contra as leituras, as escritas jornalísticas, não tenho nada contra as escritas corridas, nada contra, pronto, esse é um tipo de escrita, Pedro optou por outro tipo de escrita, bom, é esse que vocês vão encontrar. Na verdade, ele é o terceiro, não estou a falar dos livros técnicos, esse já tem o seu percurso. E, na verdade, ele é o terceiro livro, há bocadinho estava a falar sobre isso, é o terceiro livro. O segundo, o primeiro era o Achador de Cidades, e há de ser o primeiro, né? Apesar de poder ser o segundo a ser publicado, e está de ser na Feira do Livro de Lisboa, e o Achador de Cidades é aí sim mais parecido com as questões da urbanística, vai procurar um conjunto de cidades que aparentemente não existe, que aparentemente não existirão, mas que na prática nós as vamos reconhecer todas. Não é? Sim, por aí também, não é? Sim, evidente. Sim, por aí, não é? Sendo as nossas, não é? E, portanto, de alguma maneira, ir buscar um bocado essa forma. A questão também tem a ver um bocadinho com o arquiteto que aí está, porque ele diz que tudo tem que ter um princípio, meio e fim, mas que não tem necessariamente que ter esta ordem. E, portanto, nesse aspecto também este livro não tem que ter essa ordem, não tiveram essa ordem, não vão ter jamais, voltam outra vez à ordem que estava anunciada. Epá, e ainda bem. Também resultou um pouco do processo com o editor que é o Jorge Sá Reis, enfim, relativamente conhecido, com 2 ou 3 romances que foram muito falados, também com alguma poesia. Hoje até tem um texto muito interessante no Expresso. Ele, a dada altura, dizia-me, Pedro, olha, vou-te mandar umas coisas que se calhar vou publicar em breve, dar uma vista de olhos e tal. Mais da amizade do que propriamente por ele conhecer o que quer que seja, ou ser algum expoente qualquer nesta área. A verdade é que depois também mando também que tenho aqui algumas coisas soltas, e ele disse, então vamos trocar. Eu nunca publiquei um livro que começasse por talvez, e nomeadamente por talvez ponto, ou seja, talvez mais nada, não é? E, portanto, depois o livro vem confirmar que é mesmo talvez, ou seja, fica para cada um de nós a decisão do que é que ali está, não é? E, portanto, a dada altura, metade, é aquela coisa clichê, não é? Metade do livro é quem o escreveu e a outra metade é quem o lê, e depois com o tempo a outra metade já é outra coisa, não é? Portanto, já nem percebemos onde é que ele está. E isso, num certo sentido, também aqui se tem reparado. Quando foi vocês tiveram a habilidade de estar lá na FNAC com o Alberto Santos, e o Alberto Santos, da altura, dizia, se vocês... Dizia isto, não é? Agora vou puxar um bocadinho aqui, dizia, se não vos apetecer muito, não é? Ler, vão lendo devagar, é verdade, mas leiam o índice, leiam o índice, não é? Leiam o índice e a coisa já funciona bem, dizia ele. Os amigos são assim. Pronto, é um bocadinho esta nota que só vos queria dar para agradecer o facto de aqui estarem e estar aqui neste sítio. Por norma, a Paula e a Ana dizem sempre qualquer coisa. Ainda não quero que se deem. Já levamos mais um bocadinho, não é? Já levamos mais leitos vamos mais. Não vamos mais. Pronto, então vamos por ordem, se calhar, daqui. Sim, como os ponteiros do relógio, não é? Não, o que eu acho é que é um bocadinho aquilo que dizia o Carlos Barros, não é? Eu sinto isso, não é? Eu sou técnica e engenheira, portanto eu não tenho muito tempo para ler nem paciência.
quem diria? E, portanto, a leitura do livro... É verdade, eu perguntava, pai, então já leste tudo? Oh, mas eu sou engenheiro. E, portanto, exige leitura cuidada. Exige também está escrita cuidada, exige leitura cuidada, não é? Aquilo que eu acho. E bem, portanto, há uma... Não é? Muito cuidada. Eu às vezes volto atrás. Também como faço Vital Calvino. Leio quantas vezes aquilo. Está bem, pronto, eu sei. Mas também com o Miyakoto. Não, esse é outro mundo. Muito parecido, com muita coisa parecida com o Miyakoto. Muito, aliás, acho que tu tens muita coisa dentro da Miyakoto. Só se forem ver são palavras, mas ele vem palavras, momentos. Muita descrição poética e onde vai buscar a profissão. Ou não fosse o Miyakoto, está sempre a descrever a profissão dele. Sempre ele é dele, não é? Portanto, a biologia está lá sempre presente. E a terra, e o território, não é? E a natureza, e o ecossistema, as cores, não é? Que a biologia tem, não é? E tu também, tu és um pintor do território. O livro é uma pintura do território, esse livro. O arquiteto já leu alguma coisinha? Sim. Então, para si vai falar melhor que ele. Mas eu acho muito bonito o livro. É uma pintura do território. E eu, como sou engenheira, não leio do princípio ao fim. Eu vou buscar os títulos que mais gosto. Não é? Sim, é possível, ele sobrevive a isso. Pronto, e eu acho isso fantástico. Vou escolhendo os títulos. Eu tenho curiosidade. Mãe, tive muita curiosidade. Pai, tive muita curiosidade. Muito básico, não é? Coisas mais básicas da vida. Depois o café, por causa do que eu sei do ti do Porto, não é? Que conheço há 20 anos e que és um militante de visitar os cafés do Porto ao sábado de manhã. Por vezes vou ter contigo tomar café, quando posso, ao sábado de manhã. E, portanto, está em primeiro setting lindíssimo do Porto, dos cafés do Porto, não é? Que é uma referência para nós que gostamos de observar as cidades, não é? E, portanto, esse é um dos que eu gosto muito, muito. Aquele que há bocadinho estávamos a falar, tu vais buscar Valença, porque também falas muito de Valença, pela tua origem, Valença, e do Minho, e dos contrabandistas, e do Rio, esse também está muito giro, é dinâmico, é muito interessante. Pronto, é um bocadinho isto, eu acho que, claro que eu acho que o livro é mais de 50% de ti, Sério. Não é nada de Sérgio, és tu que estás a escrever o livro, que eu conheço muito bem, és tu, e bem. São as viagens que tu fazes, pelo trabalho, pela tua vida pessoal e que te escreves em formato de romance. E, portanto, eu acho que tem uma beleza enorme. E sim, estás permanentemente à infância. Essa eu não conheci, mas acredito que tenhas muitas referências na infância, que aparecem no livro, e que estás sempre a buscar e estás a colocar no presente. E, no fundo, ele também é uma memória desses quadros que tu pintas muito bem, daquilo que é a memória da infância. E da memória, mais uma vez, das cidades, dos lugares, do território, da geografia, dos encontros, vai muito por aí. É um livro incrível. Sim, ele aborda, sobretudo também agora um bocadinho dos paradoxos das cidades, ou seja, de maneira elementos essenciais da cidade foram desaparecendo, não é? E, sim, passa por aí, são vários, não é? São vários. O café é de facto um deles. Mas há vários elementos da cidade que eles foram desaparecendo, não é? E que acabas por fazer uma reflexão muito aprofundada àquilo que são as questões que te preocupam hoje. Sim, claro. Muito, o turismo, a falta de sociabilidade, a questão do espaço público, a observação da paisagem, o estarmos todos metidos dentro do carro, não sei o quê, e não damos valor às coisas que são da natureza, a essência das coisas. Isso é muito claro. Faz-se lembrar o Carlos. Não, estava em Lisboa. Não, que estava aqui a designer. Carlos Soares, na altura da Feira do Livro, eu estava a apresentar na Feira do Livro de Lisboa e ele dizia, disse o que tinha para dizer. E ele tinha lido e disse exatamente qualquer coisa do género. Olha, é curioso como é que tens aqui alguma poética, mas a falar, tu não consegues tirar a roupa totalmente do território. Agora deve parecer um bocadinho. Não é difícil, não é? Escrever, a gente vai saber. Não, mas tens refugiarmos as nossas palavras-chave e tal, e ficamos por ali. É normal, a língua oral Sim, não é mesmo que escrita, deve ser. Sim, mas ele dizia que era um grande está aí uma língua escrita, uma linguagem, não sei se é uma língua de linguagem, não sei, desculpa. Muito bem. Não, está bem. Passa a palavra. É assim, eu percebo isto do Pedro dizer não sou eu, porque eu também escrevo. E quando me dizem
principalmente na parte da poesia, isto é, e eu, não, e as pessoas, mas será que é alguma coisa? Bem, sim, há sempre uma base Claro. nossa, É uma que nós poesia, emprestamos sim. às coisas. Mas no fundo nós damos a base e depois metemos a fusão de uma série de pessoas que conhecemos, de influências, portanto, E não só para despistar, não é? e não só para despistar, não, porque também não é o nosso objetivo pormenorizar. É isso. Portanto, eu vejo aqui, óbvio que muita coisa daquilo que eu sei que é a vida do Pedro, as viagens, o trabalho, enfim, do que eu conheço, obviamente, não é? Mas vejo também que não é ele. Porque depois há aqui um outro lado que, obviamente, dá para perceber que há aqui um cruzar de várias influências. Gosto muito também do capítulo dos cafés. Eu acho que isto é um capítulo que se calhar diz muito à maioria das pessoas. Vejo claramente Porto, é óbvio, mas ao mesmo tempo eu estava a ver Coimbra, estava a ver outros sítios por onde eu cresci e onde os cafés, obviamente, eram os pontos de encontro e onde as pessoas conversavam e faziam as suas tertúlias e isto perdeu-se. Perdeu-se o convívio. Nós, no fundo, a reflexão que o Pedro faz é para nos mostrar, a mim mostrou-me um bocado aquilo que se calhar eu não queria ver, que é que nós andámos anos a construir cidades e neste momento nós estamos maioritariamente fora da cidade e quando estamos na cidade estamos a correr tanto que não olhamos à nossa volta. Às vezes apercebemos de algumas coisas porque há algum tempo que passamos sem circular em determinadas partes da cidade ou em determinadas ruas e passamos e de repente, isto está tão diferente. Para melhor ou para pior. Quantas e quantas e quantas. Bom, e agora no Porto com estas transformações todas, então nem é preciso passar muito tempo. Enfim, gosto da reflexão que também sobre aquela esperança que houve durante a pandemia, isto vai transformar tudo, as coisas vão ser melhor. E depois a progressão no livro e de repente já começamos a ver que está tudo a retomar uma certa normalidade. Primeiro a dificuldade de regressarmos à normalidade. O primeiro aquele medo, não é? Acho que todos nos lembramos de ter visto o Primeiro-Ministro em tomar café e tudo, porque as pessoas não queriam ir para a rua. Há coisas que acho que não acontecem neste país, não sei. E depois, no fundo, chegarmos à conclusão que o novo normal acaba por ainda ter muito daquilo que nós tínhamos antes. Não houve aquela transformação que nós esperávamos, mas ao mesmo tempo eu acho que, e daquilo que eu estava aqui a ver no livro e daquilo que eu, com base no livro, refleti, esta forma que nós estamos hoje a viver, que acaba por ser um bocado uma transição, falo também porque eu trabalho em modo híbrido, portanto, há pouco tempo começámos a fazer uns dias no escritório, uns dias em casa. O isolamento das pessoas, eu acho que aumentou. Temos cada vez mais os gadgets, o telemóvel, o tablet, isto, aquilo, para comunicarmos. E o que eu vejo mais é as pessoas isoladas, com os fones postos e completamente. Aliás, até não, eu vejo as pessoas na rua, elas não olham. E esta leitura do livro fez-me refletir também muito Claro. sobre isso, sem dúvida alguma. Eu às vezes estava a ler e parava, e depois obrigava-me a recomeçar. Porque não é uma escrita a correr, é uma escrita para ser lida com calma, ou seja, refletir, é para nos pôr a refletir, não de uma forma pesada, obviamente, não, de todo, mas para nos pôr a refletir. É onde podemos ler do princípio ao fim, ou se quisermos, podemos ler a saltitar. Ele também é verdade que nesse aspecto onde vai buscar os territórios e as cidades, é verdade que enfim, é isso no filme, escreve o que o editor escreve aí. Ou seja, ele vai dizer,
vamos lá contar as mesmas histórias que contávamos antes e que não eram perceptíveis. Ou seja, todos nós, alguns de nós que trabalhamos numa determinada área, fazemos aqueles grossos volumes de relatórios sobre as cidades a partir dos dados do INE, a partir dos dados, não é? Aqueles, como dizia Alessa de Queiroz, os 7 grossos volumes sobre a psicologia de Lagarto Tunil, era tão erudito, tão erudito. Portanto, nós, a dada altura, o desafio é contar as mesmas histórias sobre as cidades, ou com as cidades, sobre as cidades com as pessoas lá dentro, não é? Ou seja, as histórias das cidades com as pessoas lá dentro. O efeito que traz, eu acho que ele tem um processo de comunicação obviamente diferente, podendo dizer as mesmas coisas que dizem os outros grossos volumes, não é? E, portanto, esse era o desafio aqui, que não é conseguido nesse livro, porque ele não tinha a forma do livro, nunca pretendeu ter, que eventualmente foi procurado no Achador de Cidades, que há de sair agora, eu aproveito sempre para dizer isso, ela há de sair agora, é lá para maio, porque a Feira do Livro de Lisboa é antecipada, e, portanto, aquele é um momento que eles escolhem enquanto editores como os locais para lançamentos, etc., para divulgar, e, portanto, há de sair nessa altura. E, portanto, de facto, é melhor, é mais interessante e, sobretudo, creio que se pode chegar mais se nós contarmos as histórias com pessoas lá dentro, não é? Em vez de continuarmos aquela questão estatística, aqueles dados estatísticos para ali fora. De resto, há aí a passagem que é, nós chegamos a morrer 300 pessoas num dia, não é? Hoje não temos esta ideia. Quanto eram 300 pessoas num dia? Qual era a nossa aflição? A aflição de todos. Era que se banalizasse a morte da maneira que não se estava a banalizar. E, portanto, há aqui esse ponto, ele estava a ver, ele assiste a isso e, portanto, a dada altura, também pretende até falar com um amigo dele, que está na televisão, e, portanto, e é curioso como é que, eventualmente, acaba por fazer essa dimensão onírica do conto, não é? Ou seja, como é que é possível fazer zappings à cidade, não é? Ou seja, eu não gosto disto, não gosto daqui. E vai mudando até encontrar a cidade que preferia, o que quer, e, portanto, vai fazendo um bocadinho. E, portanto, o fundo foi um bocado isso. Mas o arquiteto do Nobel dizia há bocadinho uma coisa com muita piada. Epá, eu encontro aqui também, como é que se diz? Quase situações bipolar, quase tensões opostas, não é? Tensões opostas. Assim, eu não vim preparado para falar. Não. Aliás, ainda recentemente estive no próprio... arquiteto, desculpe, só está preparado para desenhar. Valeu-me Deus. Infelizmente nem isso, porque eu sou mesmo funcionário público e escrevo muito e gosto muito de escrever. Portanto, sim. Só não... Enfim. Mas, então, como não vim preparado, provavelmente não consigo estruturar o discurso, embora, enquanto vou lendo, vou tomando notas. E, portanto, se eu sabia que tinha que falar, eu era mesmo não. Mas eu vou dar, assim, alguns retratos. Eu fiquei com muita curiosidade só daquela nossa conversa prévia. A primeira ideia é que, de facto, nós estávamos ali a conversar e eu dizia, quando eu comecei a ler Virgílio Ferreira e, assim, autores consagrados, não é? Agostinho Bessa Luís, não sei o quê, dava-me conta que gostava e que então comprava este livro, mais aquele, mas de repente queria conhecer a pessoa que estava por trás, o autor ou a autora que estava por trás do livro. No caso do Pedro e de outros autores que felizmente também vou conhecendo, acontece um bocado o processo inverso, não é? E eu aí até estou um bocadinho em desacordo com a Paula nesse sentido. Portanto, eu já estive em reuniões de trabalho com o Pedro, não é? Foi aí que nos conhecemos, nem mais nem menos. E sempre tive alguma curiosidade pelo discurso que está por trás da pessoa. Ou seja, eu sempre senti que o Pedro tem uma forma de se expressar que vai um bocadinho para além do convencional, não é? E isso agradava-me imenso, porque era poesia para os meus ouvidos, não é? Eu estava hoje de manhã a pensar um bocado nesta tertúlia, estava a pensar quando, acho que foi o Jorge Sampaio que uma vez, irritado, disse mais vida para além do déficit, não é? E agora já há muita gente a falar desse dito exatamente pelos desafios políticos e económicos que estão a ser colocados. E eu acho que o percurso que eu vejo na sua escrita vai um bocadinho também desafiar esses limites. Eu começo a não conseguir, a dado momento, distinguir, não é? Aí sim, quem é que é o planeador que eu conheci, não é? E quem é o autor que eu agora começo a conhecer. E percebo que a pessoa é tão rica num processo como no outro, que isso ainda é mais interessante. E pronto, e por fim motiva-nos um bocado a perceber que a nossa vida é de facto esta complexidade, não é?
nós somos intelecto, mas somos emoção, e se calhar não sei o que é que somos mais, não é? Tive um amigo que dizia: eu sou a emoção da ponta dos cabelos à ponta da unha dos pés, dizia ele. E nós, se calhar, somos um bocado assim, mas andamos sempre a tentar disfarçar, a tentar pôr uma máscara, a tentar... Pronto. E neste sentido, eu sobre o livro não tenho grande coisa a dizer. Eu sou, por natureza, um slow não é? Ou seja, eu preciso ler devagar, eu não consigo ler de outra maneira. E fico sempre muito surpreendido quando o Carlos Vaz Marques faz aqueles programas. E pá, este livro é aquilo, já o Marcelo fazia esse teatro, embora por outros motivos. Portanto, infelizmente não chego lá, não tenho essa pretensão, portanto, já não chego lá, já vou tarde. Mas infelizmente não sou arquiteto, sou um funcionário público puro e duro, que uso a escrita um bocado para me expressar, mesmo como arquiteto. E de vez em quando, lá tenho que dar o gosto. E sim, o bico do lápis de que fala o Tiago, o bico afiado, as cores do crayon, não sei o quê. Sim, essas aparecem no livro e eu identifico-me com elas. E agradeço muito esta oportunidade que me deu, francamente, fiquei muito lisonjeado. Sempre lá está o arquiteto. Pois, pronto, é claro que... Sou meu índio. mas olha... mas, Rodrigo, Sou meu índio, se quiseres, falo sobre o índio. Não, Mas tem uma coisa a dizer sobre o índio. Espera! O Paulo, tu deves conhecer. O Paulo Trincão deves conhecer até da política, do Coimbra. E ele, a dada altura, lá na FNAC em Coimbra, para ver, ele dizia à altura: eu não li, pela primeira vez vou falar de um livro que não li. e decidiu dizer umas coisas, não obviamente sobre o livro que não tinha lido, mas aquilo que deram aproximações, ou seja, as questões das cidades, as questões como as habitamos, sem haver nenhum dramatismo, que cada época é uma época diversa e, portanto, vamos aceitá-la como tal, contrariando, não é? Tudo possível contrariando, mas não deixou de dizer sempre algumas coisas. Agora, eu só tinha dito, era que o arquiteto que desenha e tudo, tu tens essa coisa dupla, não é? Primeiro gostas de arquitetura, dos gajos que eu conheço, dos senhores que eu conheço. Sim, eu E depois, só te vejo a escrever, e vejo-te muito a escrever, não é só, vejo-te muito a escrever. Crítico. É muito crítico, sempre, E é professor. e a falar. E os alunos gostam dele. Gosto Acho das que notas, é importante. das notas e Eu conheço muitos alunos que da gostam dimensão dele. profissional. Não, foi assim, eu mantenho o desenho porque das vezes da minha vida em que... Antes de mais falar de mim. Esta ideia, eu agrado-me, esta ideia é muito contemporânea, não é? Porque é que me parece, ainda não vi, só vi, mas percebi pela descrição que é um livro pós-estruturalista, não é? No sentido em que nós, às vezes explico isso aos alunos, nós estamos ainda habituados a que eles são um bocado mais antigos, já nem poder tocar nisso, não sendo velho, já começa a ser antigo. Nós temos esta ideia mais estrutural, mais do texto, não é? O texto com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou mesmo a história, não é? Em que há um início e depois há o desenrolar, seja cronológico ou não. Esta ideia do pós-estruturalismo, que é uma coisa que apareceu no último quartel do século XX e veio com as internets e com isto, não é? Que a gente agora, quando entra numa coisa, não vai para o texto, vai para o hipertexto. E, portanto, já não tem uma sequência direta, mas tem uma coisa que vai pegando, vamos um site, vamos tirando, e esse hipertexto, não é? Que se liga umas coisas às outras. Depois a gente, curiosamente, tenta reinventar nos livros. Mas que o Calvino também se calhar fez, que se a gente vê as cidades dirigidas também, há um pouco disso, e portanto é aquilo que me pareceu que esse pós-estruturalismo que está aqui no livro. Depois tem sempre muito jeito nos títulos, já sabe que eu acho. Portanto, e outro dia, confesso, estava em Lisboa, não sei onde, Vasco da Gama, não sei o quê, e fui lá ver se estava o teu livro, que eu disse, eu vi, mas eu não consegui comprar aquilo e não estava, não sei porquê, ou seja, o serviço estava, pronto, não encontrei. E depois eu disse, deixa eu ver acompanhar, e depois estava com curiosidade. Não, mas acontece isso também, e portanto, eu estava com uma certa curiosidade de ler, e portanto vou ler. Eu como estou, esta coisa do Covid, e eu concordo com isso que estavam a dizer, mas porque eu acho que nós estamos a perder aquele conceito de viagem, não é? Nós, quando tínhamos uma coisa longe, para nos encontrar todos, muitas coisas aconteciam na viagem. E agora
estamos a diminuir as viagens, seja depois o significado, algumas viagens absolutamente supérfluas, mas também estamos a perder alguma parte dessa viagem, ou mesmo que seja a cotidiana. Portanto, há coisas que alteram. Não é? E então nas viagens lia-se mais, ou tem-se momentos mais de pausa. Eu continuo a viajar muito. Portanto, se calhar o livro não é sobre mim. Suspeito porque eu. Suspeito depois tenho que ver. Porque eu mesmo no Covid, eu Sempre como arquiteto. eu digo com os amigos, eu boicotei bastante algumas das coisas que aconteceu ali. Houve aquela primeira fase que ninguém boicotou, não havia hipótese. Mas a seguir comecei a boicotar dentro de todas as regras sanitárias e dentro do possível respeito. Não tenho nada de negacionista, mas a certa altura era para mim impossível, era uma questão de vida ou morte, mas era para mim. Podia estar preso, portanto não consigo. E portanto é com prazer, é isso que digo. Relativamente ao facto de ser arquiteto, sim, eu já tive outras experiências na vida, eu acumulo diferentes atividades, mas quando estou muito ausente da arquitetura, tenho que voltar. É a área, o Paulo sabe, é a área das empresas do que tenho, é a área que mais prejuízo dá. Não é mais prejuízo, é aquela que dificilmente se tira melhor rentabilidade. Tira-se outros tipos de rentabilidade. Se tivesse juízo, dedicava-me a outras coisas para ficar mais confortável, se calhar, financeiramente. Portanto, sempre uma luta desassossegada, palavra que também gostas, e por causa disso, porque realmente não me consigo soltar da arquitetura e de continuar a desenhar. Escrevo, sim. Mas olha, sobre os títulos então. Já disse. Ele tem sempre muito jeito para texto. Aliás, Isso é o índice, sim. Do índice era isso, não é? Estamos a falar. O índice é essa questão do texto e do hipertexto. Não importa, já o aplicava relativamente às matérias de ordenamento do território. Falava muito na matéria dos hipertextos. Os hipertextos, do território. Picamos ali e depois de repente estamos numa outra geografia, porque foi a partir dali. Para quem não leu o livro. Não, mas eu tenho essa esperança, porque, quer dizer, porque eu tenho algum receio que o Sérgio depois fique cansado de ser sempre ele. Tu me via, tu várias vezes Pá, dizes, liga-me serio, venha agora um bocadinho. Ok, pode ser o Rodrigo. Eu já percebi que tu queres que seja qualquer um menos tu, não é? Exato. Queres que seja qualquer um. Estou desesperado para isso. Não creio que isso Estou desesperado para isso. Imagina. É uma busca incessante. Mas, Vai te levou a escrever mais livros, já percebi. Não fui eu que pus aqui, mas foi o. Eu vou dizer sem óculos. É o editor é que põe, e põe em todas as edições dele. Pode ter uma parte pessoal da minha narração. Exato. Pronto. Dos Dos Jorge, exato. E ele põe sempre isto, não é? E, portanto, mesmo nas obras que ele também edita, de Ivete Centeno, Marco Cláudio, etc., aparece sempre esta frasezinha, para ótimo. Também já é um livro. Eu só queria ter colocado aqui numa página, já foi tarde, mas queria ter colocado aqui o autor da palavra, o primeiro, não é? Desacontecido. Já não fui a tempo, já estava a andar, já tinha ido, mas gostava muito. Primeiro também, quer dizer, valorizava logo a obra, o teatro. Mas uma das coisas que eu gosto na literatura, e o livro também tem, já se percebeu pela nossa conversa, é a gente detectar essas subtilezas. Sim. Vocês estavam há bocado a falar do homem duplicado. Sim, exatamente. Aliás, há aqui uma referência ao ensaio sobre a cegueira. Não é? O facto de eles terem o mesmo nome, por exemplo, o gato e o próprio também daí vem, quer dizer, claro, que há aqui eu havia numa das obras que era, que à altura há essas referências, elas estão por aqui fora. E eu pus a hipótese ao Jorge, ao editor, pus a hipótese, como às vezes acontece, colocar no final um índicezinho, umas notas finais em que fizesse se fizesse essa relação. E ele disse nem pensar, mas nem pensar. Essa é uma questão do... Essa é uma caça ao tesouro. Não, foi muito dizer-lhe, mas olha, que uma parte substancial vai passar lá. E ele disse logo, mas não penso uma coisa. Mas tem muita caça ao tesouro. Na altura, tenho acabado de ler um livro, agora não lembro qual foi, essas referências. Sim. E a dada altura, ele, de todo, e ficou zangado. No fundo, são as tuas influências. Isso é aquilo que apresenta a televisão. Quem faz muito isso. O que apresenta
telejornal. Sim, sim. Nem me tenho nada a fazer isso. Vai buscar lá. Pois há vários que fazem isso na altura, não era? Mas para. Pronto, era mais do ponto de vista não era para dizer bem para as pessoas irem lá propriamente, não é? Ok, ou eventualmente assim num grau de erudição qualquer, que no final aparece, era mesmo uma homenagem a quem está na origem da palavra, não é? Quem está na origem enfim, das referências, era mesmo isso, mas ele ficou mesmo exaltado. Ficou mesmo exaltado. Eu queria colocar uma questão que é oportunista. Espero que não seja inoportuna. Oportuna não espero que seja. É o seguinte, eu e o João fazemos a curadoria e organização do ciclo de fotografia de Lamego e Valdo Barosa. E da primeira vez eram os 500 anos da circunnavegação e o tema foi a viagem. Depois chegámos à conclusão que quem viaja vem para casa e escolhemos a casa. E, entretanto, aparece a pandemia e a casa ganha uma dimensão, mas nós escolhemos antes da pandemia. Sim. A pandemia que nos copiou. E, portanto, passou a ser outra coisa. E agora decidimos que era a paisagem. Portanto, o próximo ciclo vai ser a paisagem. Então, a questão que eu coloco é assim, se o convidarmos para fazer parte desse ciclo, através de uma conversa, como é que pegava na questão da paisagem, se quiser, da paisagem das cidades? Quer dizer, pronto, e atenção, que isto com certeza vamos cobrar. Como é que era? Como é que... Quer dizer, provavelmente diríamos que ela passa por aqui. Há várias paisagens que realmente passam por aqui e, sobretudo, algumas delas passam por aqui de uma forma relativamente dramática. Ou seja, quando o autor, a dada altura, percebe que não tem retorno. Aquela paisagem que vê naquela altura vem com uma viagem que está a fazer, mas a paisagem que vê naquela altura não a vai voltar a ver. Não que não passe por lá, porque ele vai continuar certamente, se tudo correr como pensava, vai continuar a passar por lá, mas jamais a vai ver da mesma forma. Ou seja, era um bocadinho o que ele fala aqui, que é a mutação constante das paisagens, não é? E, portanto, nessa mutação constante deriva duas situações, diz ele, não é? Diz ele, deriva de duas situações muito concretas, que era a primeira, que era os momentos por onde passa, e a paisagem é necessariamente sempre diferente, e depois é ele próprio como paisagem, ou seja, ele próprio, na sua fusão com o contexto que tem, a leitura vai ser absolutamente diferente. O mesmo acontece com as cidades, não é? Ou seja, a dada altura, se Manuel ou qualquer um de nós nos pergunta, bom, mas aqui em frente à estação de caminho de ferro, agora descreve-me lá a estação de caminho de ferro. Provavelmente nós jamais seremos capazes de descrevê-la da mesma forma. Nós próprios, não é? Cada um de nós vai descrevê-la de uma forma, ou o ambiente de uma determinada forma. E depois, se perguntarem a nós próprios certamente iremos descrevê-la de forma muito diferente. Portanto, um bocadinho, ele tem aqui uma certa revolta contra a paisagem fixa, não é? Contra uma paisagem que é uma espécie de apenas de acompanhamento, não é? É quase, no prato é um meio principal, e para ele é também um meio principal. Tem este problema sempre que lida com ela, é que sabe que jamais a vai encontrar da mesma forma e, portanto, cada momento tem, de facto, uma expressão muito grande. Na leitura que ele tem aqui é justamente no ponto em que há a saída, não é? Ou seja, em que há as primeiras saídas. Faz a primeira viagem dele não é ao Douro. É mesmo, não é, aqui não houve uma dimensão política, não procurou ser essa dimensão política. De facto, a primeira viagem que ele faz, e isso vê-se atrás, foi a Grândola, poderia ter essa conotação, mas não tem, de facto, passando por Sintes, etc., que teve essa viagem. E ele acaba por não ter a percepção da viagem própria, porque está sempre a recorrer à primeira viagem que fez da escola. Ou seja, ele à altura está passado num determinado espaço e olha, e aquilo que vê é o Portugal dos pequeninos, é a Ria de Aveiro, e ele está num sítio completamente distinto. Portanto, essa fusão causa aqui esta transferência, não é? A paisagem, a dada altura, é o próprio, não é o contexto,
mas é o próprio. E por isso é que nós temos sempre esta diferença, esta enorme diferença que falamos cada um de nós, de cada uma delas. Não é? Mas o drama é a percepção de que por cada uma que nós passamos jamais a voltaremos a passar. Portanto, a dada altura é preciso aprender. Eu creio que é aqui também que a dada altura surge essa referência ao Saramago, o célebre Se Olhares Repara, enfim, dito de outra forma, mas e depois é a paisagem não física, que é o tempo, não é? O tempo é um dos aspectos que aqui está sempre muito específico, não é? E do qual vai derivar toda a nossa percepção do contexto. E foi um bocado, não é fácil, mas foi esta. Mas é porque era, talvez a dimensão da paisagem tenha sido talvez o aspecto relativamente mais dramático por ser irreversível, não é? Por ser sempre Foi irreversível. aquela que o José Carlos Barros escreveu para 8 páginas sobre isso. O José Carlos Barros teve a amabilidade de escrever Ele, muitas que é páginas. paisagista, achou que estava a Sim. O José Carlos Barros, Tem 8 páginas sobre o livro. Sim, sobre a paisagem. O José Carlos Barros é arquiteto paisagista. E além de já escreveu várias obras, agora por acaso foi a questão de Leia, que o colocou um bocadinho à vista de todos. Mas ele há muito tempo que anda nestas coisas e sobretudo é de boticas. Vive lá embaixo, mas é de boticas. E sobretudo sobre a paisagem, toda a obra dele é paisagem. E muito paisagem de boticas. E muito e todo é à volta disto. Mesmo as relações entre as pessoas derivam mais do contexto da paisagem em que elas estão do que propriamente das sociabilidades que tiveram até então. Também estamos a falar daquela paisagem transmontana, uns anos atrás, agreste, complexa, e portanto, sim. Mas é. Pronto, olha, Fernandinha, eu não pergunto nada. Não vale a pena. Só peço desculpa por eu não ter lido. Nada, por amor de Deus. Mal era que isto fosse um roteiro zoológico. Não era que tivéssemos que andar assim. Mas estou só amiga. Para compensar. Claro Também é que sim. desconfia. Também gosta do território e da cidade. Sim, misteriosa destas questões. Claro. O que eu gostava de estar aqui era que enfim, um dia isto há de acontecer, se calhar no próximo livro, exatado para ir para os sítios comerciais, poder ser aqui, se a Bandeira dos Sim, claro. e fazermos aqui, Sem andar por aí, termos batedeiras elétricas. sem ter as baterias elétricas e depois há esta coisa dos editores, às vezes são